Olá, vitoriosa, vitorioso, como é que vocês estão? Espero que tudo bem. Eu queria fazer um exercício com vocês. Queria que você relaxasse, deixa seus ombros leves, né? Seus ombros leves e fecha os olhos. Inspira e expire. Dá aquela respirada funda e depois solta o ar. Vamos fazer isso pelo menos umas 3 vezes e procura pensar o que acontece em você com essa sensação. Não esquece de fechar os olhos. Já observaram que quando a gente tenta relaxar, fecha os olhos e faz esse exercício com a respiração, muitas vezes nos damos conta do quanto que a gente está cansado, do quanto que a gente anda atribulado, do quanto que a gente anda cheio de afazeres. Parece que a vida está cada vez mais corrida e o tempo nos faltando. Mas isso pode estar acontecendo pelo fato de nós não estarmos fazendo o planejamento certo para o nosso dia. Só da gente fechar os olhos um pouquinho, a gente se dá conta que em alguns momentos a gente cansa e que a gente precisa de leveza. Leveza na vida, leveza no trabalho e principalmente na nossa casa. Porque a nossa casa, ela precisa nos abraçar, ela precisa ter leveza, ela precisa ter harmonia e ela precisa ser aquela nossa aliada que eu sempre falo. Aliada na minha saúde física, na minha saúde mental. Ela precisa ser minha aliada. E passa muito pelo que eu posso contribuir para que ela seja esse agente que me traz leveza, que me traz transformação. Quando você fecha os olhos e respira fundo, e expira, e faz isso algumas vezes, a gente começa a perceber que existem momentos na vida da gente que a gente não vai passar o dia experimentando a nossa melhor versão. Mas a gente não pode se chatear com isso. Isso faz parte do movimento da vida. Tem dias que você vai estar cansado, vai estar cansada, vai estar chateada, vai estar entristecida e não vai ficar com o coração leve. Consequentemente, as suas tarefas não vão se desempenharem no mesmo dinamismo, com a mesma força, com o mesmo vigor, mesma vitalidade. Mas, ao invés de se chatear, de se entristecer, porque a vida tem esse movimento, porque nesse dia, em alguns dias, talvez você não vai experimentar a melhor versão de você mesmo, mas se acolha, se permita
Então vamos pensar um pouquinho por que isso pode estar acontecendo. Isso pode estar acontecendo porque você não está fazendo um planejamento adequado para o seu dia. Novamente vou falar, pega papel e caneta, todo dia, um dia antes, conforme você desejar melhor. Traça as suas principais metas para aquele dia e dê uma margem, dê uma flexibilidade para qualquer mudança. Nós mulheres temos um grande defeito. A gente às vezes fica querendo dar conta de tudo. Dar conta de tudo. E não existe quem dê conta de tudo. A gente precisa dividir tarefas, pedir ajuda e principalmente no que depende de nós, fazer um bom planejamento do nosso dia. Se eu boto no meu dia para desempenhar no meu dia milhares de tarefas, eu vou me sentir frustrada porque eu não vou conseguir alcançar todas aquelas metas. Então, é melhor eu botar 2, 3, 4 metas fáceis de serem atingidas, possíveis de serem atingidas. Não é nem fáceis, mas assim, possíveis de serem atingidas. Isso vai me dar ânimo de saber que eu consegui atingir aquele planejamento, executar aquele planejamento naquele dia que eu pensei, que eu tracei. E se não conseguir concluir, recalcule as metas de acordo com a sua disponibilidade de tempo, com o dia como ele estiver. Tem às vezes as intercorrências, são coisas extras que acontecem. Às vezes aquele dia o telefone vai tocar demais, tem que sair para comprar uma coisa que não estava se esperando. Mas o importante é ficar bem e saber que existe a possibilidade de recálculo daquilo que eu planejei. O meu desempenho sempre vai acompanhar o que está dentro de mim. O meu desempenho do lado de fora vai acompanhar o meu interior. Porque se eu não estiver bem, se eu estiver insegura, se eu estiver vulnerável, se eu estiver preocupada, a preocupação é um grande impeditivo dos nossos afazeres, da gente dar conta daquilo que a gente planejou para aquele dia. Então, nesse dia, eu desacelero, eu me acolho, eu me respeito, eu respeito que a vida, ela é assim, nem todos os dias eu vou ter o mesmo ritmo, nem todos os dias eu vou ter a mesma alegria, vou ter a mesma disposição. Então, eu me acolho e me recolho. Eu dou um passo atrás, porque no dia seguinte poderei dar 4 à frente. Então, a gente faz o planejamento para o dia, mas a gente está sempre visitando o nosso interior, revisitando a nossa agenda, para que a gente faça um planejamento adequado para que o meu desempenho esteja de acordo, porque ele vai estar sempre de acordo com o que eu estou trazendo dentro de mim naquele dia. E nunca achar que eu vou agradar a todo mundo. Eu não posso ter essa pretensão. Eu tenho que me agradar, me acolher, me respeitar, respeitar o meu tempo, respeitar
do jeito que eu estou me sentindo em relação à minha saúde naquele dia. E não está querendo agradar a todo mundo. Aquele que quer agradar a todo mundo pode estar revelando a sua insegurança, a sua incerteza nas relações. Pode estar querendo satisfazer demais o seu ego, querendo ser perfeita, querendo achar que não precisa de ninguém. E aí você vai estar propensa a mais frustrações e a mais desânimo. Nós somos luz e sombra. Isso pode estar escondendo a minha arrogância, o meu orgulho, em me importar com a opinião dos outros sempre. E isso é muito sutil. Aquele que se importa muito com a opinião dos outros, além da conta, pode estar escondendo uma necessidade constante de aprovação dos outros, causada pelo orgulho, pela arrogância. A minha agenda, aquilo que eu me proponho a realizar no meu dia, na minha vida, tem que ter propósito e valor. Se ele não tiver propósito e valor, ele não vai ter sentido. Essa falta de sentido, ela às vezes acontece porque você vive querendo carregar as pessoas para o mesmo lugar que você está, sem discernir que a sua história é a sua história, o seu tempo é o seu tempo. Aceita a sua missão, aceita a sua capacidade e aceita os seus resultados. Faz as suas escolhas, assuma a sua vida, toma as rédeas da sua vida, sem medo. Eu sei que às vezes o medo bate. Quando o medo bate, o medo é o maior sabotador da vida da gente, da nossa trajetória. Mas deixa o medo de lado, confia em Deus, confia naquele que te escolheu para viver, naquele que traçou antes de você um projeto de vida para a sua vida. E vai sem medo, não deixa o medo sabotar a sua história. Faz da sua vida um lugar bonito, faz da sua vida, da sua história, um lugar de valor. Um lugar onde tenha projeto, onde tenha vida, onde tenha abundância, onde tenha cor, onde tenha alegria e paz.